Fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos ver juntos aqui alguns vídeos ali da Globo News, onde as blogueiras do Lula, né, as blogueiras do STF, lá da Globo News, como a Mortadela Lima, eu digo Daniela Lima, como a Chatuza Neri, digo Natuza Neri, né, estão aí surtadas aí, completamente assustadas com toda a confusão que está acontecendo ali entre Congresso, o Executivo e também o STF. E a guerra está rolando solta entre Congresso, Executivo e STF. E ninguém está mais se entendendo, né? Elas estão percebendo aí que o Lula está perdendo o controle sobre o Congresso e, na verdade, perdendo o controle sobre o próprio governo, né? Já não tem mais controle de nada, não tem controle sobre os gastos públicos, né? A economia está explodindo e tá uma confusão danada, essa é a verdade. E aí já estão falando até, a Chatuza Neri já falou até em impeachment do Dino, do Flávio Dino. É, porque o Dino quer mover ações contra os deputados por conta das emendas parlamentares. Então o Centrão já está trabalhando para impeachment o Flávio Dino. Já estaria, né? Já estaria. Isso são teorias ali que elas estão levantando. Vamos ver juntos, pessoal, todos esses vídeos, vocês vão gostar. Fiquem até o final do vídeo, porque tem muita coisa boa pra gente ver, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria pedir aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e depois deixar aí o seu comentário, beleza? Então é isso aí. Pessoal, primeiro vamos ver lá a Daniela Lima contando um bastidor ali do presidente Lula depois que o IOF foi derrubado pelo Congresso, né? O governo decretou ali um aumento de IOF e o Congresso foi lá e derrubou. E segundo a Daniela Lima, o Lula está indignado, né? Não está aceitando a derrota sofrida no Congresso e quer levar para o tapetão, ou seja, quer levar lá para o STF para que o STF reverta a decisão tomada pelo Congresso. Vamos assistir. Direto para o Palácio do Planalto, onde varou a noite conversando com vários aliados, inclusive com o responsável por acionar o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, o advogado-geral da União. Daniela, o responsável, como assim? Vai mesmo? Tudo indica que sim, mas a prerrogativa de representar o governo nas questões legais é dele. Estou, então, tratando só de um dado da realidade. Eu perguntei às pessoas que estiveram com o Lula ontem, o Lula voltou mais calmo? Não, o presidente está indignado. E a indignação do presidente construiu um consenso dentro do governo. O que a fonte me diz? Há um consenso apenas dentro do governo hoje, a de que o Congresso usurpou o poder do presidente da República, a de que o Congresso usurpou o poder do Lula. E em relação a isso, eu vou detalhar, como disse aqui a fonte, para não ter uma palavra fora do lugar. De novo, é um ministro que participou das diversas conversas que Lula fez ontem, e já eu detalho a parte da conversa dele com o AGU. Há um entendimento unânime, né? Disse aqui a fonte, né? Há uma coisa que une o governo, né? O entendimento de que o Congresso usurpou o ato do Lula. Há um entendimento unânime sobre a necessidade de declarar a inconstitucionalidade do ato do Congresso Nacional, que infringiu, sim, a separação dos poderes. Há um entendimento unânime sobre a necessidade de declarar a inconstitucionalidade do ato do Congresso que infringiu a separação dos poderes. Importante entender aqui também o que disse Lula a essas fontes. Eu não vou falar com o Hugo Mota hoje, eu não vou falar com o Davi Alcolumbre hoje, eu não sei quando eu vou, uma hora eu vou ligar, mas eu não sei quando eu vou, porque o Lula considerou uma deslealdade o que foi feito pelos presidentes da Câmara e do Congresso. E como eu antecipei ontem, já havia entre a equipe econômica e a ala política, gente, o que aconteceu no Congresso conseguiu produzir um verdadeiro milagre. Fernando Haddad e Rui Costa estão defendendo a mesma tese. Vai para o Supremo, se perder, perdeu, mas a gente não pode se abaixar tanto a ponto de deixar transparecer mais do que gostaria nas costas.
Deu, eles acham que é preciso fazer um rearranjo, não tem base, não tem centrão, o centrão já foi. O que aconteceu foi uma deslealdade. O preço, a consequência jurídica e política disso é o que está sendo avaliado. Eu vou passar agora para a conversa que importa, o segundo bastidor, o Lula e o Messias. O presidente da República voltou de São Paulo ontem com o advogado-geral da União. Lula veio aqui a São Paulo fazer um ato numa favela, né, favela do Moinho, que era alvo de uma dispensa ali de pessoas, enfim, já a gente fala disso, se for o caso, e volta de São Paulo junto com o advogado-geral da União no seu avião. Eles não esgotam a conversa na viagem, vão até o Palácio do Planalto e seguem debatendo basicamente o quê? É o timing do acionamento ao Supremo Tribunal Federal. Ontem foi a última sessão, hoje tem uma sessão administrativa no Supremo, depois é recesso do Judiciário. No recesso, despacha o presidente da Corte, neste caso o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o que diz aqui a fonte, né? A decisão foi, o presidente delegou ao AGU, ao Messias, né, a responsabilidade de definir a estratégia jurídica de maneira bem técnica. O debate vai se seguir estritamente jurídico, focando no quê? Na usurpação das competências do Poder Executivo pelo Legislativo. A AGU vai ser responsável, informou a fonte, por determinar o tempo, a forma e os meios para a condução desse processo. Crava aqui que vai ao Supremo? Não. A Renata Agostini, do Globo, crava. O governo bateu o martelo, o AGU, Jorge Messias, vai definir agora quando. Mas que vai ao Supremo? Vai. O tempo não deixou Lula se acalmar. De novo, repito, aqui jogando a bola para Brasília, perguntei para a fonte, o presidente está como? Ainda está pistola? E a fonte disse, Lula está indignado. Pois é, dona Daniela Lima, o governo gastou desenfreadamente esses 2 anos e meio e agora quer que o Congresso aumente novamente os impostos, né? Já foi aumentado impostos várias vezes aí, né? O Congresso vinha atendendo o presidente Lula, mas agora chegou um ponto que o Congresso resolveu dar um basta. Chega de aumento de impostos. O governo tem que se controlar e começar a cortar despesas, né? Chega de gastar como se não houvesse amanhã, e chega de tanta política populista assim, né? Porque não tem condições mais, o governo não tem mais dinheiro para ficar fazendo populismo. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui a Natuza Neri admitindo que o governo, olha o que ela falou, admitindo que o governo Lula atualmente está num patamar parecido com o governo Dilma quando estava prestes a ser impeachmentada. Vamos dar uma olhada, olha a situação que chegou. Vou deixar uma pitadinha. Tem gente achando que o momento político atual se assemelha ao momento político sob Dilma Rousseff no período pré-impeachment. Será que é precisa essa avaliação? Eu vou responder mais tarde. Teve uma reunião importante também, cujo conteúdo você vai conhecer mais tarde. Agora, pessoal, vamos ver a mesma Natuza Neri aí admitindo que o Supremo Federal está em pânico aí por conta de um possível impeachment de ministros do STF, né? Eles estão com muito medo de 2026, né? Por conta que provavelmente o Senado vai ser formado por uma maioria de direita e aí o impeachment de um ministro do STF vai ser possibilitado, né? Porque se tiverem lá muitos bolsonaristas, né, muitas pessoas de direita, com certeza vai ser pautado o impeachment de algum ministro, né? Basta que o presidente da casa que seja eleito ali, o presidente do Senado, seja eleito alguém que seja de direita, né? Não pode ser um Davi Alcolumbre da vida aí, que na verdade é fisiológico, está sempre ali com quem está ganhando, né? Não é um cara que tem postura e nem tem lado. Ele está do lado de quem está ganhando. Ele é do centrão e ele joga para todos os lados, né? Essa é a verdade. Mas vamos ver o comentário ali da Natuza Neri mostrando essa situação. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Lamu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da central, o Supremo está bem ressabiado com
com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam para um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer Algo que o Hugo Chávez fez. Pelo jeito, o pessoal da Globo News aí está meio apavorado com a possibilidade de o STF não ter mais uma composição somente de esquerda, com sua maioria de esquerda aí, porque hoje, atualmente, a maioria do STF são ministros militantes de esquerda, né? O Barroso, o Moraes, o Toffoli, o Gilmar Mendes, aí todos esses ministros, né, a maioria deles, aí todos estão agindo como militantes, né, de esquerda, né, fazendo aí um péssimo trabalho, né, agindo de uma forma que não convém ao ministro do STF. O ministro do STF tem que ter isenção, né, não pode ter lado, não pode ser nem de um lado nem de outro, ele tem que agir de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, não tem que defender ninguém. Não pode haver essa aliança que está existindo entre o governo e o STF. Isso é um absurdo, né? Bom, pessoal, vamos ver agora de novo a Natuzaneri, mas desta vez militando pelo controle das mídias sociais, né? Pelo controle das redes sociais, né? Pela censura, militando pela censura nas redes sociais. Ela é defensora aí das medidas que o STF está tomando para controlar as redes sociais e implementar a censura prévia no Brasil. Veja você com seus próprios olhos. O primeiro aspecto dessa discussão, e eu quero falar com você direto, que está aqui nos acompanhando, é qual é o limite, e é um limite perigosíssimo se tentasse avançar sobre a liberdade de expressão. Mas mesmo essa entidade chamada liberdade de expressão, que é uma das faces da democracia, de acordo com a legislação brasileira, há limites para isso. E o que o Supremo Tribunal Federal, independentemente da modulação que faça, pareceu entender, é que não pode existir uma licença total, sem responsabilização, das próprias redes sociais que divulgarem qualquer tipo de conteúdo. O Gabeira, por exemplo, citou, Camarote, o que é a ofensa ao Estado Democrático de Direito. Por tudo que a gente viveu em 2022, com os atos de 8 de janeiro, eu tenho a impressão que os ministros do Supremo estão tratando ou estão alcançando justamente a novela dantesca que a gente viu nesse período, né? De se atentar contra o Estado Democrático de Direito. Mas concordo com Gabeira de que isso precisa ficar bem delineado para que não haja excessos. Não acho que o Supremo esteja querendo fotografar o cenário a partir de um quadro excessivo. Não. Esperou-se pelo tempo mais do que necessário que o Congresso Nacional se posicionasse. O Congresso Nacional abriu mão de se manifestar, a barbárie acontecendo, correndo solta em plataformas e nada acontecendo. O que você acabou de ver aí é pura militância da grossa, né? E uma militância mentirosa na realidade, né? Porque ela fala coisas que não são verdades, né? Ela aumenta o problema como se a causa dos problemas fosse as redes sociais, né? E isso não é verdade, né? Primeiro que nós já estamos tendo censura, independente dessa ação do STF que acabou de ser julgada agora, onde eles conseguiram fazer maioria pelo controle das redes sociais. Independente disso, eles já estavam censurando. Vários perfis de pessoas de direita já haviam sido censurados, né? Postagens de direita já haviam sido censuradas, né? Houve censura prévia, porque quando uma plataforma é obrigada a tirar um perfil do ar, você está fazendo censura prévia, porque você não sabe o que a pessoa vai falar dali para frente. Tirar uma postagem é uma coisa. Agora, tirar o perfil é fazer censura
prévia, impedir que a pessoa possa expor a sua opinião novamente, né? Então isso é um absurdo. Por isso que o Alexandre de Moraes está sofrendo sanções nos Estados Unidos e provavelmente vai sofrer muito mais sanções, e outros ministros do STF também podem vir a sofrer sanções, né? Ela falou em barbárie. Onde está a barbárie? A barbárie está nos criminosos, nas pessoas que cometem crimes. Eles não estão preocupados em combater os crimes, né? As pessoas criminosas. Não, eles querem censurar as redes sociais. Ora, se não houver redes sociais, os criminosos vão cometer os crimes em outros lugares, né? Isso não resolve o problema. O problema não é a rede social, né? É a mesma coisa que dizer que porque um crime foi combinado através de um telefone celular, né? Um criminoso combinou com outro criminoso através do celular de fazer um golpe em qualquer lugar. E aí a operadora de celular ser culpada pelo crime que as pessoas combinaram ali pelo celular. É isso que eles estão querendo fazer, né? Na verdade, o mote por trás de tudo isso não são as criancinhas que estão tendo problemas de bullying na internet, não é nada disso, né, que eles ficam falando aí, não tem nada a ver. O que está por trás disso é controlar a mídia para que as postagens de direita não vão para frente, ou seja, eles possam controlar, não deixar que a oposição ganhe nas redes sociais, que é o que está acontecendo atualmente. A oposição vem ganhando de lavada, né, da esquerda, porque a esquerda não tem força nas redes sociais, né? Eles estão ainda vivendo na época analógica, os caras estão bem atrasados. Aliás, o Lula é completamente atrasado, né? Um cara bastante ultrapassado já e um péssimo presidente, né? Talvez vá ser considerado um dos piores presidentes, ou talvez o pior presidente, o pior mandato que já houve no Brasil, esse Lula 3 aí. Talvez vá ficar conhecido na história aí como o pior governo que já houve na história do Brasil. Ele que gosta de falar, né? Nunca antes na história do Brasil. Talvez o governo dele vai ser conhecido assim. Nunca antes na história do Brasil tivemos um governo tão ruim como o Lula 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Valeu!